Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Jeremias 32. Encontrando, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você através desse texto. Jeremias 32. Senhor, o Senhor nos concedeu o privilégio de cantar para o Senhor, te louvando. Agora nos conceda o privilégio de ouvirmos o Senhor. Fala conosco, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Palavra do Senhor que se encontra no profeta Jeremias, no capítulo 32, a partir do versículo 1, nos diz assim: Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o ano 18º de Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistaria, que Zedequias, rei de Judá, não escaparia das mãos dos babilônios, mas certamente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, falaria com ele face a face e o veria com os próprios olhos, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde este ficaria até que o Senhor cuidasse da situação dele, e ainda que se eles lutassem contra os babilônios, não seriam bem-sucedidos. 6. E Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanamel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, o meu primo Hanamel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: Compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. 9. Assim comprei do meu primo Hanamel a propriedade que ele possuía em Anatote, pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de meu primo Hanamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Você, em sã consciência, teria, assim, coragem de comprar algo bem caro, mas bem caro mesmo, para o que você tivesse de se desfazer de uma parte considerável, se não de todas as suas economias, e
fosse esse algo bem caro, algo de que você não necessitasse e que com toda certeza lhe traria bastante prejuízo. Você compraria algo assim? Vou comprar um negócio ali, é caro demais, eu não estou precisando disso, as minhas economias vão embora e aquilo não vai dar em nada. Meu dinheiro vai junto com aquilo. Vou amarrar o dinheiro no rabo do cavalo. Não é assim que antigamente falava? Amarrou o dinheiro no rabo do cavalo. Você faria esse tipo de negócio em sã consciência? Precisa de um doido para fazer isso, né? Pois bem, era o que aparentemente o profeta Jeremias estava fazendo aqui. Ele estava envolvido ali numa transação financeira, patrimonial, cara, e tudo nas circunstâncias ao redor indicavam ser uma transação financeira, patrimonial falida. Ele estava comprando algo que ele não necessitava, ele não estava planejando, hora nenhuma ele tinha pensado em comprar aquele campo, teve que se desfazer de uma grande quantia de dinheiro, e todo mundo estava vendo aquilo ali como uma atitude de um doido mesmo. Você está jogando dinheiro fora, porque com toda certeza essa compra vai te trazer muito prejuízo. Não é uma visão, não. A visão é quando Deus falou para Jeremias que o primo dele ia procurá-lo, oferecendo um campo que ele deveria comprar aquele campo. Mas a negociação, ela foi real, ela foi literal, no tempo e na história. E, por assim ser, testemunhas ali presentes viram aquilo como sendo algo bastante estranho mesmo para aquele momento, mas que, porque o Senhor Todo-Poderoso estava por trás daquela negociação, aquilo tinha um significado simbólico bastante importante para eles naqueles dias e com significados espirituais muito importantes para nós aqui hoje, séculos depois. E o que foi que aconteceu aqui? Conforme nós lemos, um homem chamado Hanamel tinha uma propriedade particular, um campo, uma fazenda. E com toda certeza ele usava aquele campo ali para plantar vinhas, criar alguns rebanhos, algo que ele usava para ganhar alimento para a sua família. E por alguma razão, que o contexto vai nos dizer o porquê, qual razão era essa, ele decidiu vender aquele campo. A Babilônia, que era o império mundial da época, vinha já destruindo Israel já há quase 2 décadas. Já por 20 anos, a Babilônia vinha devastando Israel. E muito provavelmente, naquele momento do embate militar, o inimigo já tinha invadido o campo de Hanamel. Os soldados já tinham chegado até o campo de Hanamel. Por isso, se ele tinha lavouras ali, elas já tinham sido destruídas. Se ele criava animais ali naquele campo, aqueles animais já tinham sido mortos ou já estavam sob posse dos soldados de Nabucodonosor e não dava para Hanamel fazer mais nada com aquele campo. A única coisa que ele tinha era o campo, que ele precisava vender para ter dinheiro, para dar comida para a sua família. E ali está ele procurando alguém que pudesse comprar aquele campo. Pela lei de Moisés, ali em Israel, o parente mais próximo de alguém que estivesse em dificuldades, precisando vender uma propriedade, era o parente resgatador. Levítico 25, de 23 a 25, nos diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente. Por quê? Porque a terra é minha, diz o Senhor. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Deus estava lembrando o povo dele aqui o fato de que eles não eram proprietários de terra alguma. Embora eles tivessem alguma escritura que assegurava legalmente a posse da terra, o Senhor estava lembrando o povo dele aqui o fato de que toda a terra pertence ao Senhor, por direito de criação e de manutenção. Tudo foi o Senhor quem criou, do nada, e tudo só continua existindo porque Ele continua cuidando o tempo todo. Ele concede que os homens possuam aquilo que Ele criou por algum tempo. E este não era um princípio só para os israelitas.
Porque Deus criou só o território de Israel ou Ele criou o mundo todo? Portanto, ilusão sua, você acreditar que a casa em que você mora, ela pertence a você, aqueles lotes que você tem são suas propriedades, você acredita que a sua fazenda pertence a você. Mas assim como disse Deus para os israelitas, o Criador de tudo e sustentador de tudo, Ele nos lembra aqui hoje também. Você só mora aí. Eu só empresto isso aí para você, porque você tem uma família, você precisa alimentar a sua família, e é da terra que nós tiramos o nosso sustento, o nosso alimento. Por isso, esse negócio de especulação financeira em torno de terra não agrada muito o Senhor, não. Versículo 24. Em toda terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e precisar vender parte da sua propriedade, o seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Como é que funcionava então isso aqui na prática? Caso alguém tivesse ali uma fazenda, que era o que estava acontecendo com Hanamel aqui, e essa pessoa entrasse em dificuldades, e por causa das suas dificuldades financeiras ele precisasse vender a sua propriedade, sua fazenda, o seu chão, ele tinha que cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo Senhor. Ele tinha que avaliar, fazer uma avaliação justa do preço da terra, não entrar em especulação financeira, mas avaliar o preço justo do chão, e o próximo passo seria procurar o seu parente mais próximo, um irmão, um tio, um primo, o parente mais próximo que tivesse condições para então comprar aquele campo, comprar aquele chão, comprar aquela fazenda. Assim, então, vinham as autoridades que entendiam do negócio e as autoridades determinavam o preço do campo. Isso foi feito com o campo de Hanamel. Aquele campo, em algum momento, valeu aquilo que estava sendo pago por Jeremias ali. Determinado, então, o valor do campo, o parente mais próximo de Hanamel, que tinha algum dinheiro suficiente para comprar aquele campo, era justamente o seu primo, o profeta Jeremias. O comprador, ele ficava também amarrado no negócio. Se de um lado o vendedor, ele estava obrigado a vender por preço justo, ou seja, então o preço justo, suponha, você tem um lote e ele vai ser vendido, o lote vale 200 mil, você levou lá alguns avalistas e os 3 concordaram que o lote vale 200 mil. E aí você já está fechando o negócio com alguém e aparece alguém que lhe oferece 500 mil. Aqui isso não podia ser feito. Você não podia entrar no processo da usura, você não podia entrar no processo do lucro exagerado por causa da terra. O preço justo era 200 mil, então o Senhor disse que deveria ser vendido pelo preço justo, conforme as autoridades profissionais haviam determinado. Então, o proprietário estava amarrado nisso, no valor justo e num parente, para que pudesse, para o parente, ele efetuar a venda. Mas o comprador, o parente, caso ele realmente tivesse dinheiro, ele também estava amarrado no negócio, porque ele tinha direito de comprar terra, ele tinha a prioridade por aquele negócio, a preço justo, comprar algo sem especulação, pagar somente o preço justo, é bom, mas mais do que isso, ele tinha obrigação, caso ele realmente tivesse condições para comprar. Ele não tinha o direito de dizer o seguinte: não estou precisando de uma fazenda agora, não, eu não estou pensando nisso agora, não, isso vai me dar trabalho, eu vou ter que ir lá cuidar disso. Ele não tinha o direito de recusar. Ele tinha a prioridade da compra e ele tinha o dever de comprar. Caso ele tivesse condições, então ele não podia recusar. Para que é que Deus fazia isso? Qual o porquê dessa lei? Para que a terra que Deus deu para os israelitas não saísse das mãos das famílias dos israelitas. Para que num futuro próximo ou distante, a terra que deu para os israelitas não fosse cair nas mãos daqueles inimigos dos israelitas e dos povos que não adoravam a Deus.
para que a terra que Deus deu como herança para o seu povo continuasse sendo herança para o seu povo para todo sempre, para que a terra continuasse na família. Hanamel precisava vender um campo, e Jeremias, o profeta, era o seu primo, portanto, Jeremias foi identificado como parente resgatador, porque ele era o mais próximo que tinha condições de comprar aquele campo. Do ponto de vista humano, naquele momento, chão nenhum tinha valor em Israel. Esse é o problema. Israel estava em guerra, estava perdendo a guerra. E grande parte do terreno de Israel já não pertencia mais a Israel. Inclusive o Hanamel já não podia fazer mais nada com o campo dele. Era um campo perdido. Era algo que já não trazia mais sustento para a família dele. E que numa perspectiva humana jamais voltaria a trazer. Isso porque o ano em que eles estão aqui, em que Jeremias tem essa visão e faz esse negócio com Hanamel, é o ano 587 a.C. E se você conhece um pouquinho da história do povo de Deus, nesse momento aqui, como eu já disse, Israel já vinha sitiando, devastando, Nabucodonosor com a Babilônia, já vinha sitiando e arrasando Israel por 20 anos. Qual país que suporta uma invasão de 20 anos? Qual país que suporta um ataque por 20 anos? Qual país que suporta um exército muito maior e muito mais numeroso, muito mais poderoso do que o seu próprio exército, tomando conta, dominando sobre a sua terra? A condição, a situação de Israel já era caótica. Terra alguma tinha qualquer valor ali naquele momento. Inclusive, naquele momento ali, duas invasões maiores, duas levas maiores já tinham ocorrido. Lá em 605, Daniel, por exemplo, já tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Lá em 597, os sacerdotes, talvez Ezequiel, por exemplo, já tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Já tinham pouquíssimos nobres, pessoas de posse ali. Todas as autoridades, as pessoas que tinham condições no passado de reerguer o país, já eram todos escravos. Lá no território da Babilônia, já estavam longe da terra de Israel. A Babilônia agora, já aqui nesse momento, estava nos portões da capital, inclusive. Não tinha mais fronteiras em Israel. Não tinha mais marcas territoriais que identificavam ali um país. Tudo já era dominado pela Babilônia. Só restava de pé a capital, Jerusalém, com uma pouca população que sobrou, trancafiada ali nos seus próprios muros, morrendo de fome, sucumbindo pela sede, pela fome, pelas doenças. Um restinho de país dando seus últimos suspiros, presos dentro de muralhas, cercadas, rodeadas pela maior potência militar e econômica da época. Tinha mais nada. E se tinha morte, fome, destruição dentro das muralhas, do lado de fora eles já tinham dominado tudo. E a capital, Jerusalém, cairia em poucos meses. Ali, a partir daquele negócio que Jeremias fez com Hanamel. As muralhas seriam destruídas, os palácios, o templo, as casas queimadas, as pessoas todas mortas, os sobreviventes levados como escravos lá para a Babilônia. Essa era a condição econômica, política, militar lá em Israel, naquele momento em que Jeremias estava negociando, comprando um campo. O que então que há de surpreendente nessa história e de nós ficarmos abismados mesmo com a atitude de Jeremias? É que, como eu disse, terra nenhuma tinha valor em Israel, aquele campo não valia nada mais. Mas mesmo assim, Jeremias pagou 17 peças de prata por aquele campo, 194 gramas de prata. Se você vivesse naqueles dias e fosse um trabalhador braçal, um trabalhador médio, você teria que trabalhar 1 ano e meio e guardar todo o seu salário de 1 ano e meio para conseguir juntar aquela quantidade de prata, para então conseguir comprar aquele campo, por 190 gramas de prata. Aparentemente, meus irmãos, esse tinha sido o preço daquele campo 21 anos atrás.
Quando não tinha Babilônia invadindo Israel, quando Israel estava em paz, quando Israel estava cultivando as suas vinhas, quando os pastos de Israel estavam cheios de gado. Aí há 21 anos atrás, 22 anos atrás, aquele campo, sim, naquelas circunstâncias de 2 décadas atrás, sim, valia 1 ano e meio de trabalho. Mas ali, naqueles dias em que Jeremias está comprando aquele campo não valia nada. No entanto, Jeremias pagou o valor justo de 2, 3 décadas atrás. Parecia um prejuízo à vista de todos, porque de fato era, coisa que ninguém faria ali naquele momento em sã consciência. Mesmo assim, Jeremias pagou, lavraram as escrituras, registraram diante das testemunhas e seguiram todos os ritos formais da época. Seria assim, Jeremias um doido ou um bobinho que estava assim sendo passado para trás pelo seu primo Hanamel diante de todas aquelas testemunhas, e as testemunhas também, um monte de gente assim malandra, sabe? Testemunhando alguém dando um golpe em alguém, deixando que aquilo acontecesse à vista de tantas pessoas. Jeremias, meus irmãos, era um homem cultíssimo. Ele era filho de sacerdotes, muito, mas muito bem instruído, um historiador em Israel, herdeiro também de uma função sacerdotal. E, portanto, eis ali uma das mentes mais privilegiadas daquela época. Alguém que tinha capacidade intelectual, alguém que tinha capacidade verbal de se colocar diante dos reis, não só do rei de Israel, mas dos reis de nações ao redor e falar com eles com autoridade. Jeremias sabia muito bem o que estava acontecendo ali, tanto é que ele exigiu o cumprimento dos trâmites legais e ele próprio escolheu as testemunhas que deveriam estar presentes. Então, por que é que Jeremias se sujeitou àquilo? Se eu e você provavelmente jamais nos sujeitaríamos a um negócio daquele tipo, caso fosse a nossa situação também. Meus irmãos, Jeremias sabia que Deus estava por trás daquele negócio. Jeremias sabia que foi Deus quem despertou o seu primo para lhe oferecer aquele campo. Jeremias sabia que Deus ainda habitava naquele campo. Jeremias sabia que era Deus quem guardaria aquelas escrituras. Jeremias sabia que era Deus quem ia gerir aquele campo, ainda que na ausência de Jeremias, por quanto tempo se passasse. E tudo o que estava acontecendo, não só naquele campo, mas ao redor daquele campo, em toda Israel, em todo o mundo, em toda a criação, estava nas mãos do Todo-Poderoso. Isso levou Jeremias não a agir como um louco, mas a agir como um crente, como alguém que conhece o Senhor, que conhece o caráter do Senhor, que confia na grandeza, no poder do Todo-Poderoso e sabe que nada escapa do controle das mãos do Deus de Jeremias e que também, queiramos nós, é o nosso Deus. Qual era o propósito de Deus com aquela transação financeira ali? Ele estava usando a experiência do profeta para dizer que, naquele momento, de fato era um prejuízo. Assim como era a realidade ali de Israel toda devastada. Realmente, aquele negócio ali estava reverberando a condição da nação. A nação estava um caos. Aquele negócio também era uma negociata caótica. No entanto, Deus estava anunciando ali o que é que ele faria com aquele campo no futuro, e aquilo que ele viria a fazer com aquele campo seria tão somente o reflexo do que ele faria com toda aquela nação no futuro próximo. Versículos 14 e 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: toma estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada, primeira e segunda via da escritura de campo, de compra, coloque num jarro de barro, num cofre, para que se conservem por muitos, muitos anos. Guarda isso aí num lugar seguro, porque vocês vão precisar dessa escritura. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: casas, campos
e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Tanto o campo como toda a terra voltariam a ser valorizados, porque Deus se levantaria para restaurar toda aquela nação. Diante dos olhos humanos, meus irmãos, era verdadeiramente um prejuízo óbvio, mas foi Deus quem mandou Jeremias abraçar aquele prejuízo, um real prejuízo naquele momento, e foi a vontade do Senhor que Jeremias, naquele momento, sofresse aquela perda, mas com a promessa de que tudo voltaria ao normal no futuro. Deus se encarregaria de restaurar todas as coisas. Competia ao profeta ser fiel naquele momento, ainda que contrária às circunstâncias, crendo que Deus seria fiel e que com toda certeza cumpriria a sua promessa. Esses dias, assistindo, os noticiários e olhando para a vida, para o mundo, pensei o que você também pensa. Parece que a gente está assim, diante de um filme apocalíptico, Parece que o cenário do mundo, as nossas vidas, parece que estão acontecendo naqueles filmes apocalípticos que nós assistimos anos atrás. Tempos difíceis são os nossos. Mas assim como Jeremias, meus irmãos, nós também estamos sendo desafiados diariamente a confiar no amor, na misericórdia, no poder do nosso Deus. Por isso, nós precisamos sempre nos lembrar de que, conforme um dia escreveu um especialista em guerra, o bom soldado é forjado no calor da batalha. E o Senhor também, Ele usa as dificuldades das nossas vidas, nos dando, nesses tempos de dificuldades, oportunidades. Os tempos difíceis, estando nós com o Senhor e passando pelos tempos difíceis, tendo o Senhor por companhia, esses tempos difíceis com o Senhor sempre são oportunidades. Portanto, por mais difíceis que sejam os nossos dias, esses dias são dias de oportunidade para nós desenvolvermos a nossa confiança no Senhor, olhar e perceber que as coisas estão tão difíceis, mas que o Senhor, Ele está sempre cuidando dos seus. Quantas dificuldades você já enfrentou na sua vida até aqui? No entanto, você está aqui e veio aqui para louvar o Senhor. Por quê? Porque você é testemunha viva de que é bom louvar esse Deus, porque você experimentou já a bondade dele na sua vida em tantas circunstâncias ao longo da sua existência. Por isso é que você volta para cá, e volta, e canta, e louva ao Senhor. E mesmo quando as circunstâncias gritam contrária às suas expectativas humanas, você se ajoelha e ora e clama pelo socorro, pela misericórdia do Senhor. Porque esses tempos difíceis são uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa confiança no Todo-Poderoso. Esses tempos difíceis são uma oportunidade, meus irmãos, para nós melhorarmos a nossa comunhão com o Senhor. Porque esses tempos difíceis mostram para nós que não existe esperança lá fora. Tem ninguém, nem nada que possa fazer o bem para nós lá fora. Que se nós nos rendermos a um estilo de vida que despreza o Senhor, é só a morte, é só o caos, é só a destruição. Babilônia já dominou tudo lá fora. E que se nós virarmos as nossas costas para o Senhor, o que vai nos restar é dor, amargor de vida, sofrimento. Mas que quando nós nos voltamos para o Senhor, nós nos lembramos de que Ele cuida de nós e que Ele tem promessas extraordinárias para as nossas vidas. Já desfrutamos de parte dessas promessas aqui, e quantas mais estão à nossa disposição? O caos chama a nossa atenção para o fato de que existe um Deus que não é afetado pelo caos que nos afeta, e nos chama então para nós nos refugiarmos nesse Deus que olha para o nosso caos e vê tudo como bonança. Porque em nada Ele, no seu poder, na sua soberania, na sua grandeza, na sua perfeição, é afetado por aquilo que nos faz sofrer, por aquilo que nos faz chorar. Mas que Ele sempre tão disposto, se faz sempre desejoso em ouvir-nos clamando: Pai, tem misericórdia de mim, me socorre. Ele sempre se faz presente, sempre se levanta. Portanto, use esses tempos difíceis para melhorar, para fortalecer, para renovar a sua comunhão com Deus. E por último, tempos difíceis para o cristão
são oportunidades ímpares para nos amadurecer na fé, para levar-nos a crescer espiritualmente, para levar-nos a amadurecermos, a tirar os nossos olhos desse mundo, dessa vida, tirarmos os nossos corações dos tesouros que perecem nesse mundo e projetarmos as nossas expectativas, a nossa esperança nos tesouros eternos. Pois foi para isso que o Senhor nosso Deus nos chamou, e é neste caminho de crescimento que nós devemos prosseguir perseverantemente, até crescermos, a fim de sermos cada vez mais parecidos com aquele que nunca foi afetado pelas circunstâncias do mundo, mas que em tudo honrou o Pai, e hoje, assentado à direita do Pai, desfruta de toda a alegria, de todo o prazer da presença do Todo-Poderoso, sendo Ele próprio também em si fonte dos nossos maiores prazeres e alegrias. Por isso, meu irmão, olhe para esses dias, para tempos difíceis como os nossos, se lembrando de que todo o povo de Deus já passou por momentos assim como Israel estava passando ali nos dias do profeta Jeremias. Mas olhe para esses momentos, para essas experiências ruins, na perspectiva de Jeremias. Sim, nesse momento aqui é um prejuízo mesmo, mas o Senhor falou que um dia isso aqui vai voltar a valer dinheiro. E se o Senhor falou que vai ser assim, eu vou obedecer, porque o Senhor, com toda certeza, cumprirá a sua promessa. E quantas são as promessas do Senhor? De renovo, de cura, de restauração, de vida para mim e para você que estamos em Cristo Jesus. Feche seus olhos, olhe ao Senhor. Não foque nos prejuízos dessa vida, mas foque no Deus por quem você está sofrendo essas perdas. E foque nas promessas desse Deus que sempre se faz presente e que garantiu que um dia com Ele não choraremos mais, não sofreremos mais, não teremos mais perdas, nem saberemos o que são prejuízos, mas que um dia com Ele só haverá riso em nossas faces, alegria em nossos corações, paz em nosso espírito. Por isso, renove a sua esperança no Senhor, renove a sua confiança no Senhor, invista ainda mais, quando os dias são maus, na sua comunhão com o Senhor, e se sujeite a esse processo de crescimento, de maturação espiritual. Enquanto você ora, eu convido o Ministério de Louvor, nós vamos cantar mais uma vez, Se Eu Me Humilhar. Você ora ao Senhor agora, mas ora também quando nós estivermos cantando. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque, embora nós experimentemos dores, perdas, prejuízos e estejamos frequentemente nos deparando com o caos aqui nesse mundo, nós temos essa expectativa de Jeremias baseada na promessa do Senhor, no seu caráter, que o Senhor está cuidando de nós, de que um dia o Senhor vai restaurar todas as coisas, e que nós, os que em Ti estamos, em Ti confiamos, vamos desfrutar de toda essa restauração. Por isso, Pai, não nos deixa amar o presente século, não nos deixa conduzir as nossas vidas apenas fazendo os cálculos que o mundo nos sugere, mas que em todo tempo nós pautemos as nossas decisões, os nossos passos, projetemos os nossos corações nas expectativas do Senhor, na esperança do Senhor. Que o Senhor assim então nos ajude a tirar proveito máximo desses tempos difíceis, para fortalecermos a nossa confiança no Senhor, para melhorarmos a nossa comunhão com o Senhor, para crescermos espiritualmente. Abençoe-nos assim, Santo Deus, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.